Nesse vídeo de hoje, vamos aprender sobre os 4 tipos de comportamentos humanos. Nós que trabalhamos com o público, seja social media, seja empreendedorismo digital, com o comércio, a gente sempre vai atender um desses 4 tipos. É muito importante a gente poder mapear essas personalidades e as diferenças para poder, então, ter um melhor atendimento e passar a melhor experiência para o nosso cliente. Existem 4 tipos de personalidade, que é o colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. E aí a gente vai entender sobre essas 4 personalidades, vou citar exemplos, para vocês então entenderem o porquê que algumas pessoas têm um tipo de atitude e outras completamente diferente. Faz parte então da dinâmica do ser humano e é importante a gente poder mapear então essas diferenças para poder agregar sempre na vida das pessoas e nós como social media também explorar o máximo o potencial do nosso cliente. A partir disso, depois que a gente consegue mapear, as nossas percepções sobre elas fica diferente, porque a gente entende por que a pessoa é um pouco mais explosiva, por que a pessoa tem um pouco mais de timidez, depois que a gente faz esse mapeamento então das particularidades do indivíduo e de cada um. Vamos começar então com o colérico. O que é uma pessoa colérica? É um dos temperamentos que se mostra um pouco mais selvagem, um pouco mais explosivo, e tenho certeza que vocês conhecem algumas pessoas assim. Então, trata-se de um temperamento um pouco mais explosivo, um pouco mais até agressivo mesmo. Isso aponta diretamente sobre a índole do indivíduo, né? Então, a maneira que você consegue traçar, mapear essa personalidade, você consegue se atentar aos próximos passos, né? E previamente o seu comportamento. Então, uma vez que eu sei que eu sou um pouco mais explosiva ou um pouco mais tímida, eu consigo trabalhar o que precisa ser melhorado de fato. Por isso que a gente tem que fazer sempre esse exercício do autoconhecimento. Então, vamos citar alguns traços muito marcantes na personalidade do colérico. A intolerância é um dos principais, vou citar aqui como primeiro. Geralmente as pessoas coléricas se mostram um pouco mais limitados com algumas ideias e com alguns costumes, aquelas pessoas um pouco mais resistentes, têm dificuldade de aceitar essas novidades, né, de introduzir o que é diferente do seu modo de pensar e aceitar o modo de pensar do outro. Né? Em casos mais graves, as pessoas coléricas têm até dificuldade, então, de estabelecer relacionamentos. O egocentrismo também é uma personalidade, um fato marcante na personalidade do colérico. Existe uma ideia, então, que os coléricos são um centro do universo. São aquelas pessoas que querem a atenção, né, o dela que importa. E o colérico acredita que tudo gira em torno dele. Vocês não conhecem uma pessoa assim? Sempre tem, né? Então, justamente por isso que essa pessoa tem um pouco mais de dificuldade de fazer amizade, né, como eu comentei, justamente por conta disso, né? Ninguém gosta de ter um amigo, alguém que quer atenção somente para ele. Tudo se baseia na relação de ganha-ganha. Então, eu te dou conforto, eu te dou amizade, mas o que eu tenho em troca? Né? E as pessoas coléricas às vezes não conseguem entender isso. São pessoas também um pouco impacientes. Né? A paciência é uma virtude que se mostra bem estranha para essa parte desse grupo, porque eles não enxergam a vontade com o trabalho mais delicado, né, a sensibilidade que necessita. E aí a gente pode comprometer as atividades diárias, as entregas, justamente por essa falta de percepção, essa falta de delicadeza e a impaciência. Então, de qual forma que a gente pode tratar, nós podemos lidar, então, com uma pessoa que tem um temperamento colérico? É necessário falar de modo firme, que a pessoa talvez possa tentar bater de frente, mas um firme com sabedoria, né? Dando bons argumentos. Então, converse com a pessoa no tom de voz mais tranquilo, para ela tentar entrar naquela sintonia. Apresenta os seus argumentos, né? Mostra que realmente é o caminho, né? Que existem outras possibilidades, sem exaltar, sempre mantendo a calma, que se você entrar no mesmo nível ali, não vai sair nada. Outra virtude também importante para lidar com o colérico, até já citei no exemplo, é a questão da paciência, porque se a pessoa não tem, você tem que ter um pouquinho mais para poder nivelar, para poder equilibrar aquela conversa, aquela argumentação, né? E dessa forma, a gente consegue, então, tentar trabalhar com uma pessoa que é colérica, porque são os famosos cabeça dura, né? Então, se você não tiver paciência, certamente você vai surtar com esse cliente. Existem muitos clientes assim, então a gente sempre tem que ter a nossa calma, paciência, ter bons argumentos para falar com essa pessoa e, acima de tudo, paciência. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já está na hora de curtir, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e se inscrever no canal. Nosso segundo temperamento é o fleumático. As pessoas com esse temperamento fleumático são mais dóceis, são mais fáceis de agradar, né, têm uma postura bastante pacífica, são pessoas extremamente sonhadoras e elas enxergam também a vida de um lado muito mais positivo, que é sensacional estar perto de pessoas assim, né? A parte mais importante do temperamento de uma pessoa fleumática é ser adepta a uma rotina mais rígida em relação às suas tarefas, né? Porque
a supervalorização do silêncio, do espaço criativo para essa pessoa é muito importante, ela precisa disso. Então é difícil a gente ver um fleumático perder o controle. São pessoas que conseguem ter uma inteligência emocional mais elevada que as outras. Outras características, então, que a gente pode citar do fleumático, primeiro é a paciência. Então, se tiver um casamento com um colérico e um fleumático, deu certo. E justamente essas diferenças que compõem a sociedade, a gente precisa de pessoas diferentes de nós, tá? Porque a gente aprende com tudo. Então, a paciência é uma virtude muito legal do fleumático, né? E não é para todos. Então, fleumático, você é uma pessoa especial aí, um privilegiado. A pessoa fleumática ela exerce com facilidade a questão da paciência. É um movimento muito natural do seu temperamento. Então, a paciência é um movimento muito natural para as pessoas fleumáticas. Então, de maneira que elas conseguem colocar rápido aquela situação que elas aprenderam ali para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Ou seja, realmente uma pessoa que tem maturidade e inteligência emocional acima de tudo. Então, não é se admirar que essas pessoas conseguem realizar feitos muito difíceis na sua vida, porque um fato importante para qualquer conquista é a paciência, a persistência e, acima de tudo, a inteligência emocional. A disciplina, para essa pessoa também é muito mais fácil, ela já tem traços na personalidade dela que ajudam a ter disciplina, que também é outro fator importante para a gente conquistar qualquer coisa na nossa vida. E falando de um lado um pouquinho não legal do fleumático, porque ninguém é perfeito, né? Tá bom demais para ser verdade, são um pouquinho resistentes a mudanças. Então, apesar de todas essas qualidades que eu falei, que é a questão da paciência, da disciplina, essas pessoas tendem um pouquinho a serem resistentes com mudanças, né? Uma vez que isso pode tirar o controle das coisas. Então, perder o controle não é fácil. Isso acaba tornando, então, indecisos em alguns momentos. E também mais lentos, né? Afinal, resistir pode significar atraso ou adaptação de ideias. Então, a gente pode se deparar com clientes que são um pouco mais lentos, né? Nossa, aquela pessoa é tão. Para fazer um post, um story é tão difícil, né? Ou então ela é tão indecisa, aquela pessoa que fica ali, ai, será que esse post está melhor que esse? Ou será que essa calça melhor que essa? Muito próximas. Então, são geralmente pessoas que têm esse temperamento fleumático, né? Que elas têm essa dificuldade aí de aceitar mudanças e é um pouco mais demorado para elas. Mas, pelos benefícios que eu apresentei, acho que está tudo certo. Então, como que a gente pode lidar melhor com pessoas fleumáticas? As pessoas de temperamento fleumático geralmente são as mais fáceis de poder conviver, por todas as características que eu falei com vocês, né? Mas a questão da falta de decisão rápida, mas a falta de tomada de decisão rápida, a indecisão e também um pouco de lentidão na atividade pode atrapalhar o seu trabalho. Aqui falando como social media, né? Com o trabalho digital. Então, o que a gente tem que fazer? Explicar para a pessoa o que ela precisa fazer, se é o story, se é a atividade, se é subir uma campanha, enfim. Deixar bem claro, a comunicação tem que ser bem clara e colocar metas. Então, trabalhar com Trello, com alguma ferramenta de otimização, ajuda bastante, porque essa pessoa tem um pouco de dificuldade. E outro detalhe, ela não faz muito mais do que o esperado, não. São pessoas geralmente mais tranquilas ali, ela não tem aquela proatividade. Então, sempre fale com clareza e estipule metas para poder trabalhar com o fleumático, mas é uma pessoa muito fácil de trabalhar, você não vai ter grandes dificuldades, vocês já devem estar pensando em vários clientes que são assim, e esse é um temperamento muito fácil de trabalhar, então não tem tantas observações para fazer, é só a questão mesmo de comunicação e controle do tempo. O nosso terceiro temperamento é o melancólico. O melancólico é uma pessoa que mostra um pouco mais sensível, as suas emoções são um pouco mais sensíveis, ela possui um temperamento um pouco mais profundo. Então, são pessoas muito detalhistas, justamente por parte dessa parte mais introvertida, porque ela observa muito mais. Observa muito mais. E por isso é um pouco mais difícil delas expressarem as suas emoções. Então, trabalhar, por exemplo, estou falando social media porque é a minha profissão. Como uma pessoa com temperamento melancólico, é um pouco mais difícil porque ela tem dificuldade de se expressar. Os sentimentos estão ali muito acumulados, né? Embora você tenha cautela com as pessoas melancólicas, que a gente sempre tem uma certa cautela e paciência, né? Normal para trabalhar com o público, ela costuma ser fiéis àqueles que acreditam nas suas ideias. Então, um ponto legal para você ganhar uma pessoa com temperamento melancólico é acreditar nas ideias dela, mostrar o potencial e aí vocês vão longe, que ela gosta de ser reconhecida também. Quanto ao lado profissional, geralmente essas pessoas escolhem profissões que ela pode exercer o seu trabalho sozinha. Então, para um melancólico vir para as redes sociais, ele tem um pouco mais de sensibilidade, precisa um pouco mais da sua atenção. São pessoas que sim, recebem ordens e sabem lidar com ordens. Então, você não vai ter dificuldade, por exemplo, igual o colérico, que não gosta muito de receber a ordem, é uma pessoa que você tem ter um pouco mais de atenção e paciência. O melancólico não, ele aceita muito bem. Você pode mostrar suas ideias, mostrar para a pessoa qual o objetivo, qual o sentido daquela ação, e ele vai fazer.
3 fatos importantes sobre a pessoa melancólica, que ela é leal, ela é sensível e dedicada. E como que a gente pode ter uma boa convivência com uma pessoa melancólica? Ela gosta do espaço, então respeite o espaço dessa pessoa, não fique com cobrança, né, não cobre a presença dela por 24 horas. Se você colocou lá no Trello quais são as ações que essa pessoa precisa fazer, como eu falei com vocês, ela aceita a ordem. Tá? Então dê um espaço que vai fazer, tá tudo certo, não fica muito em cima daquela pessoa, né? E as pessoas melancólicas são fáceis de trabalhar também. É só você focar na questão da positividade, né, estipular as metas e dar o espaço para ela trabalhar, que vai dar tudo certo. E o nosso último temperamento é o sanguíneo. O que é esse temperamento sanguíneo? Ao contrário do melancólico, o sanguíneo é um tipo de temperamento mais otimista do quadro. Então, trabalhar com pessoas nas redes sociais, no mercado digital, que são sanguíneas, é sucesso. Fleumático também é muito bom. Então, elas são pessoas expansivas, são pessoas que elas contagiam o ambiente, pessoas que não gostam de passar despercebido. E essas são ótimas realmente para as redes sociais. E por isso que a gente vê que tem pessoas que têm jeito, tem pessoas que realmente a gente pode explorar de uma outra maneira. Não com vídeo, né? Mas o sanguíneo realmente dá uma câmera para ele que ele fala e aparece sem problema algum. Então, essa confiança do sanguíneo pode, às vezes, trazer algumas consequências como impulsividade, porque ele acredita, ele sabe, a pessoa sabe o que está fazendo e às vezes age por impulsividade, tá? Mas também visto pelos benefícios, não é nada que você não consiga trabalhar. O sanguíneo também é uma pessoa muito espontânea, né? Então ela consegue interagir com o máximo de pessoas, aquela pessoa mais política, sempre na mesinha de bar, né? Nos nossos grupos tem uma pessoa que é assim, que a gente lembra de cara, fulano é assim, chega, marca presença, interage com muitas pessoas, tem aquela facilidade de comunicação, mas muito adaptável, entusiasta e uma pessoa que também recupera das situações difíceis da vida de forma muito rápida. E o que o sanguíneo precisa ter como melhoria, ou como pontos de melhoria? É trabalhar a sua impulsividade, né? Melhorar também a superficialidade, porque a pessoa fica mais no raso, né? Trabalhar com mais profundidade. A falta de atenção e o exagero do seu comportamento também, às vezes, pode atrapalhar, mas se tratando de redes sociais, é um comportamento que ajuda bastante. Então, para trabalhar com fleumático, pelo menos no mundo digital, não tem tanto problema, não tem tantas resistências. É realmente ter tudo que eu falei das outras características, que é paciência, a otimização do tempo, né, mostrar para a pessoa o caminho e deixar realmente a câmera na mão aí do sanguíneo, que vai ser sucesso, ele vai explodir. É um cliente muito bom de trabalhar e a gente tem sorte de ter clientes assim. Na verdade, a gente consegue ter os 4 comportamentos, os quatro diferentes temperamentos e conseguir trabalhar com os clientes da melhor maneira, explorando o potencial de cada um. Então, para a gente poder resumir, o colérico trata de uma pessoa um pouco mais explosiva, uma pessoa mais agressiva, você vai ter paciência. O fleumático já carrega uma postura mais sonhadora, mais exagerada, mais positiva, mas é um pouco indeciso, né? Coloca prazos e coloca metas ali para a pessoa não ficar tão indecisa e não atrasar os seus projetos. O melancólico já é uma pessoa mais sensível com as suas emoções, deu espaço para ela, né? Deu espaço ali, consiga trabalhar com essa pessoa de maneira que talvez ela nem apareça nas redes sociais. Às vezes vocês podem colocar vídeos, fotos, deixa o espaço da pessoa para que ela consiga trabalhar de uma outra maneira, talvez com textos mais persuasivos, né? Ache um ponto de equilíbrio para trabalhar com o melancólico e com o colérico. E, relembrando o sanguíneo, é uma pessoa mais expansiva e otimista, não tem dificuldade para falar nas câmeras e a sua presença contagia o ambiente. Então, é realmente um dos melhores perfis para poder trabalhar na internet. E aí a gente começa a entender por que algumas pessoas conseguem, outras não. Por que algumas têm mais dificuldade, outras não. Porque conseguir todo mundo consegue. É questão de tempo, de prática, né? E tem pessoas que se adaptam melhor. Esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Eu sempre falo de marketing digital, empreendedorismo digital, maneiras de atender o nosso cliente melhor, ferramentas digitais para alavancar o nosso negócio. E amanhã tem mais vídeo para você. Obrigada pela presença.